da parte 1, juntou os 3 mais fortes da Terra para uma reunião sobre o que fazer com o futuro, sendo que o Eric está matando muita gente e eles não sabem por quê. Aqui o Eric chama o Derek para o mundo das sombras, que ninguém entende o que é. O Derek tenta usar um poder, só que é inútil. O Eric só usa uma rajadinha de sombra e já acaba com o Derek. Então o Derek fala que ele é fraco. Ele matou a mãe dele, vai matar o treinador dele e todo mundo que ele ama ele vai matar. Não importa o que o Derek fazer, ele nunca vai conseguir matá-lo. Depois disso descobriram onde ele estava, então o filho do Broly com o Ki roxo foi lá, só que não adiantou nada. O Eric fazia espécie de sombras gigantes de pessoas que ele já matou. E ele conseguia controlar essas pessoas, então era meio que inútil. Ele podia fazer um clone das sombras gigante e atacar à vontade. Então foi o que ele fez. Ele fez dois sombras. Uma aprisionou o filho do Broly e a outra estava com uma flecha apontada na cara dele. Enquanto ele estava criando uma esfera de energia para matar o filho. E ele mostrou o quão forte ele é, criando uma sombra do próprio Goku e matando um dos caras mais fortes da Terra. Ele criou outra sombra e aprisionou o filho dele. O filho do Broly tentou o máximo derrotar, só que a sombra era muito forte. Então Eric falou que era inútil. Nisso, um último portador do choque tentou salvar o Derek e foi inútil. A própria sombra o matou, jogando o corpo dele embaixo. O Eric estava no patamar muito avançado. O filho do Broly tentou, o Eric, eu vou nem botar minha Suprema, eu vou botar meu corpo normal, porque não dá pra bater com você na Suprema, você é muito fraco. Eles lutaram de igual para igual. O Eric colocou a sombra do filho dele, do Derek, para derrotar o filho do Broly. Antes do filho do Broly morrer, o Eric fez um pedido para ele dar o poder roxo pro filho dele, porque o filho dele é inútil. Pelo menos ele quer lutar com o filho dele, pelo menos alguma diversão, porque ele tá muito fraco. Então foi o que aconteceu. O Derek pegou o poder roxo e vai ter alguma chance para derrotar o Eric ou não. Ele tentou com o poder roxo, o poder de fogo e o poder azul atacar o Eric, mas ele botou uma sombra e não adiantou nada. Aqui ele achou que o poder do choque era inútil para ele, porque ele estava com o poder do fogo e o roxo, muito mais forte. Então ele doou para um cara que não tinha poder porque foi roubado. Então eles tinham que fazer treinamentos com novas pessoas, novos membros. Então o cara do choque se mostrou ser melhor em ataque, com o Rosa, que é tio do Derek, é irmão da esposa do Eric. Tava treinando eles, que é um dos mais fortes atualmente. Então o choque era melhor em ataque e o da Terra era melhor em defesa. Então os dois foram tentar encontro com o Eric. O maior burrice que eles podiam ter feito na vida. Então eles foram lá tentar alguma coisa. Só que o Eric viu que existia mais um portador do choque. Então o que ele fez? Ele sacrificou o braço dele para criar o portador de choque mais forte. Ele reviveu, mas teve que sacrificar o braço. Com o único propósito: acabar com o poder azul de uma vez por todas. Ele queria que os poderes mais fortes seriam a sombra e o fogo. Qualquer membro forte tinha que ter eles. E o intuito era esse. Ele precisaria de ajuda. Então ele criou. Só que ele não era tão forte. Ele tinha o poder dentro de si azul. Então o Eric deu uma missão para ele: derrote o Derek e roube o poder vermelho. E foi o que ele fez. Agora ele trocou com o Derek no chão. Ele pegou o poder azul. Ele pegou o vermelho e deu o azul. Então o Derek agora tá com o poder roxo e azul. Ele não era mais tão forte como era. Agora ele tá o mais poderoso.
Ele criou uma sombra e matou os dois mais fortes até então da Terra, que era o cunhado do Eric e um que estava sendo treinado por ele, que era muito poderoso da Terra. Só que ele ainda estava meio que na inicialização, ele acabou de ser ressuscitado pelo braço. Então o Eric tinha que mostrar algumas coisas para ele. E ele fez uma explicação breve das sombras. As sombras funcionam da seguinte forma: você pode, assim que vê um inimigo, você pode fazer a sombra dele, mas você só vai ter a sombra. Se você matar o inimigo com as suas próprias mãos, o seu olho das sombras copia os poderes dele. Então, se você matar qualquer um deles, tipo, ele matou o filho do Broly, ele tem o poder de todos os Berserk, que é os ataques e tudo mais. Isso não gasta aqui. Então, é um poder muito apelão do olho preto. Só que o olho das sombras te consome, te meio que te mata com o tempo. Conforme tu vai usando, tu vai não morrendo. Então não é recomendado ficar usando tanto ele. Só que ajuda. Nisso, o Derek foi tentar buscar mais resposta sobre o poder roxo para tentar buscar mais gente forte na Terra. Só que ele não teve sucesso. Todo mundo que ele encontrava, o o Anthony que foi ressuscitado matava. Ele matava todo mundo. Então, nisso, na hora que o Anthony, o ressuscitado com o poder do fogo, ia atacar, o Eric lançou o poder das sombras, protegendo o Derek e falando: eu não vou deixar ele te matar agora, eu quero te matar com minhas próprias mãos. Então, agora não. Mas você tá fraco ainda. Então o Derek teleportou e deu um ataque no Anthony, meio que fatal. Só que o Anthony meio que substituiu. Ele sumiu e trocou de lugar. Então o Derek com todo o poder tentou dar uma surra tentando quebrar ou destruir o olho das sombras. Só que era meio que impossível isso. Ele ainda sem poder nenhum virou Super Saiyajin, que é a forma mais fraca, e tentou fazer um poder. Enquanto isso o Eric só olhando e rindo. Então o Anthony se estressou, usou outro Ultimate. E o Derek só gastando poder toda hora. Nisso ele já estava sem poder. E ele conheceu um cara do que Berserk. Eles começaram a lutar. Aí o Derek percebeu que era essa manipulação do pai dele. Aquele cara era das sombras. E se o Derek se juntasse com aquele cara, ia acabar traindo ele e matando por trás. Tentou atacar o pai dele, só que o pai dele fez a sombra de proteção, que é a sombra mais forte. E eles ficaram cara a cara um com o outro. Mesmo o Eric sem braço, ele ainda era muito superior a qualquer um outro. Então aqui a gente começa os dois. O Anthony falando pro Eric descansar, que ele tava ficando fraco por causa do olho. Que ele mesmo mataria o Derek. Então o Eric falou que ele não conseguiria, então ele vai ficar de fora dessa luta. Aí o Eric, antes de partir, ele falou que se ele morresse pro Anthony, o Eric ia no inferno e ia matar ele de novo. Então ficou eles dois para lutar. O Derek com o olho roxo, com o olho azul, e o Anthony com o olho das sombras e o olho vermelho. Começou com o Anthony levando o Derek dali, enquanto isso o Eric tava ficando fraco demais por causa do olho dele. Então o Anthony foi atacado pelo Derek no caso. Eles teleportaram e foram atacados por cima. Então os dois foram atacados duas vezes. O Derek mostrou uma habilidade que não era conhecida. Ele conseguiu dividir, multiplicar ele. Só que um com o olho azul e o outro com o olho roxo. Era uma habilidade até então desconhecida. O poder azul usou uma rajada de Ki azul. Aí o Anthony desviou achando que era só isso, mas não. Por trás chegou o roxo e deu um chutão. Então o Anthony com raiva usou a sombra dele mais forte. Aí o Eric apareceu falando que isso seria meio que trapacear para ele lutar normal.
E o Anthony puto e falou: então, já que é trapacear, fica na tua. Então o Anthony matou o Eric porque ele ficou com medo do Derek pegar o poder do Eric. Porque se o Derek tiver o poder das sombras e do fogo, ele perderia com certeza. Então ele matando o Eric e pegando a sombra do Eric, o Derek não teria como pegar. E sem o poder do Eric, o Derek meio que tava na merda. Então o Anthony tava num patamar muito alto, porque ele tava com a sombra do Eric agora. E o Derek não podia ter a sombra do Eric, então ele só tava limitado ao olho roxo e azul. Então o Anthony soltou um poder. O Derek conseguiu teleportar, só que ele tava muito fraco, o poder dele não tá tancando mais. Ele usou a sombra do Eric. O Derek recuou. Nisso, o Derek foi morto. O Anthony usou o poder do Eric mais forte e foi morto. Só que ele, antes de morrer, ele sacrificou o olho dele roxo pra se substituir. Só que isso custou um sacrifício, que foi o olho dele mais forte. Ele trocou o olho roxo pela vida. E agora ele só tá com o Ki azul. Agora ele não é nada. O Anthony com Ki sombrio do fogo e ele com azul acho que pode alguma coisa. O Anthony, o Derek tenta soltar uma esfera azul. Só que o Anthony só manda a sombra do Eric e ele não consegue fazer nada. Ele tenta de novo. O Anthony só tá com a sombra do Eric. E o Anthony falando, isso é inútil, você tá fraco. O poderzinho azul não vai ajudar em nada. Só que na hora que eles iam lutar pra valer, alguma coisa estranha aconteceu. Eles foram parar num lugar estranho, com um cara com uma roupa estranha. E o Derek tentou usar uma rajada de energia nele. E o Anthony foi com tudo. Só que quando o Anthony foi atacar ele, sumiu uma parte do corpo dele do nada. E o Derek ficou sem entender. O cara tava sumindo, só que antes dele sumir, ele tirou o poder do Derek azul. E ainda levou a alma do Eric para algum lugar. Ele desapareceu. Depois de alguns anos, o Derek sem o poder, sem nada, ele virou uma pessoa normal. Ele foi meio que vítima de um assalto. Um cara apontou arma pra ele. Ele estava normal andando na rua. O cara deu um tiro nele, só que teve um policial que chegou e ajudou ele. Então o Derek vendo que ele foi ajudado, ele não tinha poder, não tinha família, não tinha mais nada, tudo dele foi destruído, ele se mudou. Ele decidiu entrar pra polícia. Ele não tinha muito o que fazer, ele não tinha mais ninguém, então ele se uniu aos policiais. Mais pra frente ele entrou pra SWAT. Até que ele morreu. Como ele morreu? Quando ele morreu? Quem matou ele? Descobrirá em breve.